Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre tecnologia. Justamente, quais são as tecnologias que você tem utilizado no seu dia a dia para facilitar a gestão da segurança do trabalho, entre outras situações, né? Então fica no vídeo, aproveita esse conteúdo para a gente conversar um pouquinho e falar sobre tecnologias aplicadas à segurança do trabalho. Então, falando de tecnologia, e eu quero a ter a oportunidade aí de conversar com vocês sobre essas tecnologias. Então comenta, deixa aí no comentário que tecnologia que você está utilizando aí dentro do seu dia a dia para facilitar a gestão de saúde e segurança do trabalho. Então deixa o seu comentário aí. Aproveita, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Mas eu estava dando uma olhada aí em algumas redes sociais, em alguns conteúdos, e vi que já, já estão sendo aplicadas algumas tecnologias muito recentes para facilitar o dia a dia da gestão da segurança do trabalho. Que tecnologia que é essa? Eu vi, por exemplo, em uma aula de segurança do trabalho sendo utilizado, por exemplo, óculos de realidade virtual. E é muito interessante porque dentro desses recursos tecnológicos, né? E pegando este primeiro como exemplo, para a gente poder fazer essa reflexão, o que a gente consegue dentro disso aplicar na segurança do trabalho, né? Bom, eu posso criar um ambiente e dentro desse ambiente criar simulações de possíveis atividades que possam gerar aí algum risco e ver a reação do colaborador dentro dessa atividade, dentro deste simulado de um acidente ou de conscientização e capacitação dos colaboradores quando a gente fala de riscos físicos, como ruído, vibração, fora do ambiente de trabalho, né? Fora dali da realização da atividade. O que pode acontecer com um ambiente desorganizado, com um layout mal projetado. Enfim, existem simulações que podem ser feitas que você vai colocar o teu colaborador, o teu trabalhador dentro de uma realidade segura, mas que ele vai vivenciar isso e aí vai experienciar essa atividade, essa situação, e aí você consegue, aí, de repente, talvez, colocar uma consciência nesse trabalhador, né? Visto que a gente está falando dessas questões de comportamento, de cultura voltada para a segurança do trabalho, e fazer com que ele experiencie isso, né? Experiencie esse tipo de situação. Inclusive para treinamento, por exemplo, de combate a incêndio, de primeiros socorros, de repente você ter uma simulação nesse sentido. Eu acho que é muito interessante. Então eu vi isso e eu achei interessante trazer para vocês e fazer e colocar isso em discussão para que a gente possa começar a refletir sobre as tecnologias que estão que estão disponíveis já para que a gente possa aplicar na nossa gestão. Outra coisa importante também, e eu ainda não tive a oportunidade de me aprofundar, mas está se falando muito do metaverso, e o que o metaverso pode contribuir para a questão do gerenciamento e da gestão da segurança do trabalho. Eu acho que são essas duas grandes tecnologias que eu acho que a gente pode refletir um pouquinho, que uma não é tão recente, uma está se falando mais, mas que podem contribuir para a gestão da segurança do trabalho, podem contribuir para o dia a dia. Como que a gente pode, pensando, voltando, né, falando um pouquinho e repetindo um pouquinho do que eu estou falando nesses últimos vídeos, dessa maturidade, deste colocar o trabalhador compreendendo e entendendo tudo o que está acontecendo dentro do dia a dia dele e fazer com que ele realmente dê importância para a atividade que está sendo realizada. Muitas vezes, acelerar o processo, você fazer atividades, encontrar atalhos, muitas vezes você vai ter uma falsa
sensação de produtividade ou de ganho de tempo ou de outras situações que você acha que você tem a vantagem, mas você está colocando sua vida em risco. Você está colocando a sua saúde em risco. Então, dentro desses simulados, dentro dessas tecnologias, que eu acho que são essas duas que eu falei, que são as mais recentes, eu acho que a gente consegue fazer com que o colaborador comece a experienciar isso de uma maneira diferente e criar essa consciência de saúde e segurança favorável para ele, né, em termos de saúde, e para a empresa em termos financeiros. Então, eu acho que são duas grandes tecnologias que a gente já tem disponível, que a gente pode utilizar. Basta só entender como isso vai favorecer o seu dia a dia, vai favorecer o seu desenvolvimento. E aí, o que que você já viveu, o que que você já olhou, o que que você conhece de tecnologia desses tipos que eu falei para vocês aí, desses dois exemplos, que podem colaborar. Além dessas, o que que você utiliza aí dentro do seu dia a dia que favorece? A gente sabe que tem aplicativos que já auxiliam, que já disponibilizam as normas regulamentadoras atualizadas, por exemplo, já disponibilizam métodos da ACGIH ou alguma coisa nesse sentido para avaliação de agentes químicos. Enfim, a gente já sabe que existe isso. Mas o que mais? O que mais que tem aí disponível que a gente pode aplicar ou que você aplica? Coloca aí nos comentários para que a gente possa aí fazer esse debate e melhorar esse conhecimento e ajudar, né, as empresas e a nós, técnicos, pessoas que estão envolvidas aí de alguma forma com a gestão da saúde e segurança do trabalho, podem aplicar dentro do dia a dia. Eu acho que quando a gente compartilha isso, ajuda bastante e facilita a vida de todo mundo. Bom, era um pouquinho disso que eu queria trazer para vocês, trazer essa reflexão e colocar essa interrogação para que a gente possa aí, de repente, começar a viabilizar uma maneira diferente de criar essa cultura voltada para a segurança do trabalho. Bom, eu fico por aqui. Espero você no próximo vídeo para a gente continuar um bate-papo aí falando de gestão de segurança. Aproveita e dá uma olhada aqui nas redes sociais, tem curso é, destacado aí para você melhorar o seu conhecimento dentro do seu dia a dia, melhorar a sua gestão, enfim, todas essas questões que eu acho que são válidas e importantes para o desenvolvimento da nossa carreira. Um grande abraço.